Glória a Deus. Costumo ter uma frase, diz assim: tudo que tenho, tudo que sou, tudo que faço é pela graça de Deus. O dia que deixar de ser por ela, aí o homem começa a cair. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 12 em diante. Lucas, Evangelho de Lucas capítulo 6, versículo 12. Lucas, que era médico, que acompanhou Paulo nas suas viagens missionárias. Em Colossenses capítulo 4, versículo 14, Paulo chama de médico amado, amado por ele. Todos acharam? Diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, aos quais Deus deu também o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, em outra narrativa é Tadeu, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Feche seus olhos. Senhor, obrigado por essa noite. A tua presença é perceptível nesse lugar. Assim como nós adoramos ao Senhor por intermédio dos louvores, pelas ofertas, nos dízimos, os testemunhos dados aqui, no momento de intercessão, é possível ver o Senhor agir aqui nessa noite. Pessoas já foram ministradas aqui, ó Pai. Pessoas já foram tocadas aqui. Eu não tenho dúvida nenhuma que pessoas foram curadas aqui nessa noite já. Mas, Senhor, que nesse momento, ao expor a sua palavra, atinja o alvo correto. Atinja o coração de cada pessoa que aqui está. Com uma flecha na mão do arqueiro que é o Senhor, que atinge o alvo certo. Assim seja a sua palavra no coração da sua igreja hoje. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Poderia sentar-vos. Nós estamos há 2 semanas que findou a Copa do Mundo. Pastor Aguiar, na final, ele falou sobre, fez uma analogia com a Copa do Mundo, com o que aconteceu. E ao ler esse texto aqui, eu lembro da convocação de Jesus para o seu time. Quando Jesus ele vai ao monte, ele ora, ele vai ao monte a fim de orar, e ele ora para tomar uma decisão muito importante na sua vida. A decisão de escolher dentre aqueles que o estava seguindo, 12 os quais ele habilitaria, o que ele autorizaria a ir em seu nome para curar, para libertar, para expulsar demônios, que representaria ele no futuro. Jesus sobe ao monte a fim de orar, o texto diz, que Jesus subiu ao monte, naqueles dias retirou-se ao monte a fim de orar e passou a noite orando. A noite toda orando para tomar uma decisão importante, para saber qual era a decisão de Deus, para a escolha de Deus, para o futuro da igreja, o futuro do evangelho, o futuro do plano qual ele trouxe para essa terra. E Jesus sobe ao monte a fim de orar, e ele passa a noite toda orando, lembrando sempre, mostrando aos discípulos e lembrando as pessoas, e a igreja, é narrado esse texto para lembrar a igreja que a importância de estar orando em todo o tempo. O apóstolo Paulo vai dizer aos Tessalonicenses para nós orarmos sem cessar. A Bíblia tem relatos de histórias de homens e mulheres que oraram a Deus, e Deus respondeu a sua oração, e algo sobrenatural aconteceu naqueles momentos. Se você pegar a história de Elias, a história de Moisés, se você pegar a história de Davi, a história de homens e mulheres de Deus, você vai ver homens de oração buscando a Deus, e Deus que responde a oração do justo, atendendo a sua oração e agindo, e eles sabendo aquilo também que o apóstolo Paulo diz, que agindo Deus, quem impedirá, continuavam orando a Deus. A história toda mostra homens e mulheres de oração, homens e mulheres que dobraram seus joelhos, homens e mulheres que se prostraram diante de Deus, homens e mulheres que abriram mão do seu prazer, às vezes, para ter um tempo de oração a Deus,
O que Deus quer, antes de nós entrarmos nessa convocação de Jesus nesse time, o que Deus quer nos relembrar aqui nessa noite, é que nós não deixemos de buscarmos a Deus em oração, que nós não deixemos com que a história seja apagada da nossa memória, porque a oração pode ter muitos seus efeitos, e a oração trouxe o céu para a nossa terra em muito tempo. Nesses dias de hoje, onde as coisas estão mais difíceis, a tecnologia avançada, o tempo fica escasso, os tempos estão sendo abreviados, nós estamos cheios de coisas para fazer, onde nós chegamos no final do dia e falamos assim: se esse dia tivesse mais 24 horas, e nós não separamos o tempo ao Senhor. Eu estava alguns meses atrás, lá na casa onde John Wesley morou, e eu fui no quartinho onde ele orava, e eu olhei para aquele lugar onde ele orava. Naquele momento eu me emocionei naquele lugar. Estava eu, Natan e Bia, um casal aqui da igreja de jovens. E o rapaz explicando para a gente, dizia que o Wesley acordava às 4 da manhã para orar. E orava até às 6 da manhã. E depois ele tinha o seu tempo de estudo. Aí ele estava habilitado para orar, para fazer as coisas do dia a dia. A importância da oração, a importância de separarmos tempo com Deus. Jesus, ele retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando. Se houve uma coisa que os discípulos pediram para que Jesus ensinasse a eles, foi para que ensinasse a orar. Porque ele sabia que depois que Jesus saía do secreto, milagres aconteciam, demônios eram expulsos, pessoas eram curadas, pessoas eram libertas. O segredo da vida de um homem, uma mulher de Deus, está no secreto, está na oração. Quando você é homem de oração no secreto, no público Deus se faz presente, as pessoas veem nas suas atitudes que você é um homem, uma mulher de oração. Não podemos baixar a guarda de oração. O que acontece nos dias de hoje, que nós estamos tomando as decisões e depois buscando a Deus para nos ajudar nas decisões que tomamos. Esse versículo nos ensina que nós devemos orar antes de tomarmos as decisões. Muitos de nós aqui, ou se não todos nós, já agimos pelo nosso impulso, agimos pelo nosso sentimento, agimos pelos nossos desejos, e nós falhamos e clamamos a Deus por misericórdia. Ajuda-nos, Senhor. E Deus, pela sua misericórdia e graça que se renova cada manhã, e Deus, pela sua bondade que corre atrás de nós todos os dias de nossas vidas, Ele vem, nos ajuda e nos coloca no caminho de novo. Nesse versículo que nós lemos agora, primeiro, do versículo 12, antes de você, olha o que o Espírito Santo de Deus diz para algumas pessoas aqui hoje. Antes de você tomar essa decisão que você está pensando em tomar, ouça a voz de Deus e veja se o Deus quer que você tome essa decisão. Amém? Olha o texto. Jesus agora, ele desce, e muitos estão seguindo Jesus. E agora as pessoas estão seguindo ele, e ele desce. Agora, quem serão os meus discípulos agora? Quem serão as pessoas que caminharão comigo? Quem estarão comigo 3 anos e meio, para que eu possa treinar, para que eu possa me revelar a eles, para que eles possam ver sinais, prodígios, maravilhas, para que eles possam entender que o meu reino é muito mais importante? Quem serão esses 12 que irão sair pelo mundo e revolucionar o mundo todo, através do meu amor, através dos sinais e maravilhas? E Jesus, a Bíblia fala no versículo 13, e quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, aos quais também deu o nome de apóstolos: Simão, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. E hoje eu gostaria de falar de alguns desses homens, talvez 2, 3 homens que foi chamado por Deus. 2, 3 homens, as características dele. E quem eram esses homens? E ao decorrer da ministração, eu tenho absoluta certeza que você vai se identificar com algum deles. E que você não feche o seu coração, mas permita que o Senhor, a palavra de Deus penetre no seu coração, para que você possa sair daqui transformado e mudado, e diferente de como você entrou. A primeira pessoa que eu gostaria de citar desses discípulos, desse time de Cristo, porque ele chama pessoas de características diferentes, criações diferentes, profissões diferentes, chama pessoas de intelectualidade diferentes, e ele chama essas pessoas para treinar.
E ele capacita essas pessoas. E uma dessas pessoas era Mateus, Levi, o publicano, o coletor de impostos. Publicano, ele tirava, nessa época, proveito da situação. Eles eram vistos como homens, eram considerados homens desonestos, traidores, pecadores. Eram homens que não agiam corretamente. Se você olhar na política brasileira, ou até mesmo a política em outros países, porque não só o Brasil passa por problema de corrupção na política, outros países passam também. Você vai ver a corrupção através desses homens, cobram impostos demais, ou desviam dinheiro. Eu estava juntamente numa palestra com o Deltan Delagon, acho que é o nome dele isso aqui mesmo, com ele esses dias atrás, e ele disse que mais de 200 milhões, o cara do Lava Jato, procurador federal da Lava Jato, ele disse que mais de 200 milhões de dinheiro são desviados por ano. Milhões. A corrupção avança. Estão até mesmo com uma campanha, diga não à corrupção. Você entra lá e ali está escrito quais os tópicos e alguma direção para que você vote correto nessa eleição. Estamos orando pela eleição. Isso é um bom veículo para que você possa entrar, ver, para que você possa votar direito. Então esse homem, Mateus, Levi, um coletor de impostos, um publicano, mal visto pela sociedade, um homem que não abusava da prática que ele fazia, um homem que não era fiel naquilo que ele fazia, considerado desonesto, traidor, pecador. Ele estava na coletoria, na repartição pública, onde se pagavam os impostos. Eles estavam ali, e Jesus passa naquele lugar. No capítulo 5 de Lucas, que nós lemos, a história narrada. Diz a história que, se você acompanhar, pode acompanhar. Capítulo 5, versículo 27. Só uma folha para trás. Diz o texto que Jesus está passando. Tinha um homem chamado Levi, assentado na coletoria, na repartição pública, onde eles pagavam impostos. E disse: segue-me. Ele se levantou, deixou tudo e começou a seguir Jesus. E olha o que acontece. Eu fico imaginando a cena. Um homem totalmente rejeitado pela sociedade. Um homem mal visto pelas pessoas. Um homem o qual tinha a sua fama de desonesto, traidor, pecador. Um homem com que as pessoas não queriam se relacionar porque roubou, porque furtou, porque enganou, porque mentiu. Jesus agora passa, obviamente, já conhecia esse homem, e chama ele para segui-lo. Esse homem que teve a sua vida transformada pela presença de Jesus. Esse homem que teve a sua vida impactada pelo olhar de Jesus para ele. Esse homem que teve a sua vida marcada porque Jesus passa, olha para ele e não olha um homem desonesto, e não olha um homem pecador, e não olha um homem que está vivendo de uma vida errada, um homem traidor. Jesus olha aquele homem como alvo do seu amor, como alvo da sua graça, como alvo da sua misericórdia, e diz: olha, deixa tudo e segue-me. E esse homem deixa tudo e começa a seguir Jesus. Algo brilhante acontece. Logo depois, no versículo seguinte, 29, Levi tem uma estratégia. Qual que é a estratégia? Cara, esse homem, ele mudou a minha vida, mudou a minha história. Houve solução para mim. As pessoas me viam de uma forma, mas ele me viu de outra. As pessoas falavam comigo de uma forma, ele falou comigo de outra. As pessoas me passavam por mim e me viam de um jeito, ele me vê de outro jeito. Eu vou fazer um banquete. Eu vou convidar Jesus para estar à mesa. Vou convidar os publicanos e os outros para estarem à mesa comigo. E ele impõe uma estratégia, uma ideia. Ele falou: vou fazer um GP na minha casa. Um GPzão, porque olha, era uma numerosa publicana, um GPzão na minha casa. Eu vou abrir a minha casa, vou oferecer um banquete a ele, vou chamá-lo para sentar à mesa. E esse mesmo Deus que eu tive um contato, esse mesmo Jesus que eu tive um contato, que me aceitou, que me amou, que ofereceu a sua graça, a sua misericórdia, que não me acusou, que estendeu a sua mão para mim, pode também impactar a vida desses publicanos e pecadores que caminham comigo. Se minha vida foi transformada, a deles também podem. Se eu fui alvo do seu amor, eles também são. Se ele passou aqui no meu caminho e mudou a minha história, pode mudar a história desse homem também.
E Levi e Mateus põem um banquete na mesa. E chamam os seus amigos. São numerosos publicanos. Não está dizendo que são 1, 2, 3, 10, 15, 20, 50. Numerosos publicanos estão sentados. Numerosos homens considerados traidores, considerados desonestos, considerados pecadores pela sociedade. Homens que enganaram, homens que mentiram, homens que furtaram. Mas Jesus olha para eles, naquele lugar, senta na mesa. Os fariseus e escribas murmuravam. A murmuração, querido, é falar contra alguém. A murmuração é dizer em voz baixa, apontar falhas, uma voz baixinha. É você chamar alguém e falar para eles, e falar em voz baixa. Murmuração é murmurar contra alguém, difamar, tirar a fama. É isso que é murmuração. E eles estavam murmurando, os considerados religiosos, os considerados perfeitos, aqueles que herdariam os céus, aqueles que esperariam o Messias, aqueles que esperaria que viria o Salvador do mundo para eles. Esses homens aqui que Jesus intitula como sepulcro caiado. Sepulcro caiado é você lindo por fora, mas por dentro você está podre. Jesus chama de raça de víboras. Chama esses homens de hipócritas fariseus. Olha, são esses homens que estavam matando o povo, estavam aprisionando o povo pela religião, aprisionando o povo pela pressão, opressão. Eram esses homens que estavam agindo assim. Estavam murmurando, porque Jesus veio estabelecer um reino que eles não conheciam. Veio estabelecer um reino que nesse reino tem igualdade, tem graça, tem misericórdia, tem esperança, tem salvação, tem vida eterna. Ele não veio condenar o mundo, Ele veio salvar o mundo. Ele não veio nessa terra para ser mais um dedo a apontar. Ele veio nessa terra para ser uma mão a estender e dizer: se você se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados, abandonar os seus pecados, alcançar a misericórdia da minha parte, e eu posso mudar a tua vida, porque aquele que entrega a sua vida por mim, e entrega o seu coração por mim, ele se torna uma nova criatura, e uma nova criatura, as coisas elas ficam para trás, tudo se faz novo em Cristo Jesus. Eu vou desacelerar um pouco. Estou comendo até as palavras. Mas estou chegando lá, estão entendendo? Amém? Vou continuar aqui. Então olha só, esse homem faz uma estratégia. Chama os amigos, chama os publicanos, chama os pecadores. Senta aqui, eu quero oferecer um banquete para Jesus. Olha só, Jesus, é numeroso banquete, tem muita gente sentada na nossa mesa, mas eu sei que o Senhor pode chegar na mesa, e a mesma voz que me impactou, a mesma mão que me chamou, a mesma vida que marcou a minha vida, pode marcar a vida desses homens também. Eu abro a minha casa, faço um jejum com comida, eu faço um GP com comida e tudo. Senta aqui. Sabe o que eu vejo, queridos? Esse homem teve uma estratégia para alcançar as pessoas. Teve uma ideia maravilhosa para alcançar as pessoas. Como ele foi impactado com a vida de Jesus. Quando a vida de Jesus transformou a sua vida, ele falou: eu não posso ficar parado. Eu fui salvo, eu fui aceito, eu fui chamado. Agora eu preciso colocar um banquete na frente dos meus amigos, para que eles possam conhecer Jesus também. E o que acontece? É que uma igreja de 10 mil membros, nós temos 40 GPs. Uma igreja de 10 mil membros, nós temos 40 GPs com 10, 15 pessoas em cada. A minha casa não é mais aberta para que as pessoas conheçam Jesus. O meu vizinho é mais evangelizado para que eles conheçam Jesus. Porque para mim o que importa sou eu, é o meu umbigo, é a minha vontade. Eu estou salvo, meus filhos também, então está tranquilo. Mas querido, quando você entende que o que mais importa não é o que você faz, o que mais importa é o que Ele fez por mim e por você, você se dispõe a fazer para Ele. E fazer para Ele envolve pessoas, e fazer para Ele envolve vidas, e fazer para Ele envolve contato, relacionamento. É o que se perde hoje. O relacionamento está dentro de um quadrado, está dentro disso aqui. A gente não tem mais tato, não tem mais olho no olho, não tem mais vida. Quais são as estratégias? Montar um grupo e mandar versículos para eles todos os dias? Não!
Você pode montar o grupo, mandar versículo, mas se encontra, liga, vê como é que está, ora por ele, paga o preço, chora, põe o joelho no chão, jejua, se consagra, santifica ao Senhor. É isso que o Senhor quer para a nossa vida? Deus tem dado estratégias para muitos de nós, criatividade, ideias, estratégias, para que vidas se cheguem a Jesus. Queridos, quando chegar no céu, a pergunta não vai ser para você quantos carros você teve, quantas empresas você dirigiu, quantos títulos você ganhou. A pergunta vai ser se você foi fiel a Ele e cumpriu o propósito dele nessa terra. Deus não está nos preparando para viver aqui, Deus está nos preparando para viver com Ele eternamente. Ele faz um banquete. Senta, senta, senta. Senta aqui, meu amigo. Eu sei que você mentiu, eu também menti. Eu sei que você enganou, eu também enganou. Eu sei que você roubou. Mas só que é o seguinte: eu encontrei uma graça no homem que eu não consigo compreender. É incalculável. Eu encontrei misericórdia nele. Eu encontrei amor nele. Eu encontrei algo nele que transformou a minha vida. E eu não quero ser mais aquela pessoa de trás. Ele modificou a ponto de eu não querer ser mais a mesma pessoa. Isso pode acontecer com vocês também, ele está dizendo. Ele faz um banquete e chama as pessoas para a sua casa. Uns murmuram. E os publicanos e pecadores, os fariseus e escribas, murmuravam contra os discípulos e perguntavam: por que comes e bebes com publicanos e pecadores? Eu lembro uma vez que eu jogava e nós íamos 15 dias antes para os clubes, onde nós, casados, víamos ao apartamento onde íamos morar. Depois de 15 dias, nossas esposas iam com tudo pronto. Também tinha pré-temporada nesse período. E eu me lembro quando eu cheguei numa casa onde todos os atletas ficavam, no Rio de Janeiro, próximo à praia. E eu entrei, tinha muitos atletas tomando cerveja na frente da casa. Não tinha vigia ali naquele momento. Cerveja, conversando, palavras indecentes. E eu e mais um amigo passamos, cristão, passamos. Ele passou, eu fiquei, puxei a cadeira e sentei. Sentei naquele lugar, eles me ofereceram, eu falei: eu não quero, obrigado, eu não bebo. Aí começaram a falar de algumas conversas, eu, sério. E eles perguntaram: você é evangélico? Eu falei: eu sou cristão. Porque falar que evangelho nos dias de hoje também é perigoso. Eu sou cristão, eu sigo a Jesus Cristo. E aí, o cara falou assim: eu também fui na igreja já. Eu também, minha esposa vai na igreja, minha esposa também é convertida. E ali daqui a pouco eles foram deixando o copo, a bebida de lado. E naquele momento Jesus já tinha tomado aquela mesa. Eles começaram a ouvir falar de Jesus. E a palavra começou a entrar no coração daqueles meninos, a ponto de eles pararem de beber naquela hora. E depois eu orei e fui para o quarto. Tinha acabado de chegar no clube. Fui para o quarto, aí um amigo que era cristão: você está doido? Você está na roda dos escarnecedores? Eu falei: então nós vamos rasgar esse Lucas capítulo 5. Porque ele sentou com publicanos e pecadores, para um propósito muito maior do que acusá-lo. Propósito muito maior do que apontar o dedo para eles. Propósito muito maior do que afogá-los ainda mais no pecado. Ele sentou com eles para oferecer graça, perdão, misericórdia, salvação. E para todos aqueles que se arrependerem, Ele vai dar salvação. Resumindo, queridos, muitos atletas se converteram naquele tempo. Outros atletas mais fervorosos chegaram. Nós sempre vamos lidar com os fariseus e escribas, da igreja e fora da igreja, que não podem parar a obra. Neemias, Sambalate e Tobias estão tentando parar a construção. Eu não tenho tempo para Sambalate e Tobias. Eu preciso continuar reconstruindo o muro, porque eu tenho um tempo para reconstruir. E meu Deus, precisa ser honrado por meio disso. Eu não tenho tempo para outras vozes, enquanto quem me dá é a voz do Espírito de Deus. E olha que Jesus responde a esses homens: os sãos não precisam de médico, os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Cristo veio para curar eles. Eu vim para curar eles. Foi para eles que eu vim. Não teria nenhum propósito de deixar meu trono de glória e estar na terra encarnado como humano, se o meu foco não fosse salvar da humanidade, não fosse salvar o pecador. Muito obrigado, pastor. Amém. Espírito Santo de Deus possa estar passando na nossa mente,
Eu não estou dizendo para você todas as coisas. Eu estou olhando para se posicionar como um homem e uma mulher de Deus. Jesus disse que nós seríamos conhecidos como discípulos dele se nós amássemos uns aos outros. Querido, o amor não é só de palavra, de boca. O amor é de fato e verdade. O amor toca, o amor vê, o amor estende a mão, o amor levanta, o amor abraça o leproso, o amor abraça o drogado, o amor abraça aquele que está perdido, o amor fala para as prostitutas, e o Senhor trabalha no coração deles e salva a vida de pessoas no meio do evangelho através da sua. Ou se nós viver a vida com Jesus, todos nós vestidos da glória de Deus, éramos pecadores, não fosse a graça de Deus, mas com a graça de Deus, e mediante a fé nós somos salvos. Nós podemos dizer que nenhuma condenação há para aqueles que Cristo Jesus, a condenação para nós, meio do evangelho para não haver condenação também. Estou despertando você, querido. É gigante, você não faz nada para que o seu sucesso seja alcançado. Tem um grupo na universidade gigante, você não faz nada para ser alcançado. Você é o cristão 007. Se esconde debaixo. Se ninguém fala, você não fala nada. Porque, pastor, é pelo meu testemunho. Querido, quando alguém está pegando fogo por dentro, ele começa a inflamar por fora. A paixão é vista, o coração é a palavra, transmitida atitude. E nós sentados, acomodados, que o Espírito Santo de Deus sopre sobre nós essa noite, onde Ele tira a gente da zona de conforto, e nós saímos daqui impulsionados pelo Espírito Santo, a pregar o Evangelho, a salvar vidas, e anunciar o reino de Deus. Mateus, um coletor de impostos, alguém alcançado por Jesus, chamado por Jesus, que modificou a vida de muitos amigos, e a vida foi deles, possivelmente foram transformadas. Deus tem dado criatividade para nós, inteligência para nós. Deus tem dado para nós sabedoria, estratégias, ideias, para que você coloque em prática, para que pessoas conheçam Jesus da forma que você conheceu. O Evangelho não é só para nós, o Evangelho é para todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É para todos. E sabe que o que mais me alegra é que dentro de mim, dentro de você está a resposta. Dentro de mim, dentro de você está a paixão. Quando as pessoas estão perdidas para um lado e para o outro, pulando em religião em religião, pulando de seita em seitas, elas param aqui e você fala: eu tenho a resposta para a tua vida. E você dá a resposta para eles, que é Jesus Cristo. Um homem que teve uma estratégia, entendeu o que aconteceu ele por dentro, e por isso começou a expressar por fora. A próxima pessoa que eu gostaria de citar, nas 3 vezes que essa convocação de Jesus é narrada, em 3 evangelhos, somente um que não é narrado, ele é a primeira pessoa a ser citada. Simão Pedro. É o primeiro. Simão Pedro, Mateus capítulo 1, versículo 16, 17, diz: caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão, Pedro e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E Jesus disse: vinde após mim, eu os farei pescadores de homens. Esse Pedro que nós falamos aqui, o porta-voz muitas vezes do seu time, do seu povo, o capitão do time. Esse Pedro é aquele Pedro que eu citei alguns domingos atrás, que teve experiências sobrenaturais com o Senhor. É o Pedro que, quando Jesus estava andando sobre as águas, e ele estava ali, e os discípulos achavam que era um fantasma, ele disse assim, Jesus disse assim: não temas, sou eu, se é o Senhor, manda eu até ti. E ele anda sobre as águas e prova do sobrenatural. Esse Pedro é aquele que está na transfiguração. Pedro, Tiago e João, na transfiguração, estaria, aparece Moisés, Jesus, e aparece Elias, Moisés representando a lei, Elias representando os profetas, e Jesus representando o centro, a nova aliança. Ele está naquele lugar, ele prova naquele espetáculo. É esse Pedro que, quando é perguntado o que dizem as pessoas a meu respeito, um diz que tu és João Batista, outro diz que tu és Elias,
E vocês quem dizem que eu sou? Ele toma a frente de novo e diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Deus revela para ele: é esse Pedro que Jesus fala para ele: sobre esta pedra tu edificarás a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. É esse Pedro que, quando os discípulos começam a abandonar Jesus, João capítulo 6, começam a abandonar Jesus, alguns começam a abandoná-lo, porque a palavra dele é dura, o discurso dele é longo, e Jesus ele não negocia a verdade, porque ele é a verdade, ele prega a verdade. E alguns discípulos começam a abandonar e falam: essa palavra é dura demais para mim, vamos embora. Jesus olha para os 12 e fala assim: vocês querem ir também? Eu consigo ver um olhando para o outro, quem que será que vai responder? Aí Pedro toma a frente e fala assim: para onde nós iremos, Senhor, se só tu tens a palavra de vida eterna. Era um homem, aos olhos das pessoas, admirável. Era um homem que tomava frente, impulsivo às vezes. Um homem que tomava a voz e dizia assim: eu assumo a responsabilidade deles, eu arrisco a minha vida para provar o sobrenatural. Mas eu tenho uma notícia para você: esse Pedro talvez seria o cara que você quer na sua equipe, no seu ministério. Talvez o cara, o CEO da sua empresa. Talvez o número 10 do seu time. Talvez o líder do seu ministério. Talvez o cara que você encontre mais características, porque ele é bom no que ele faz, cheio de talentos, cheio de habilidades, cheio de características, cheio de dons. É esse cara que eu quero para mim. Mas eu quero lembrar você aquilo que Deus disse a Samuel quando ele foi na casa de Jessé para ungir Davi rei. Passaram-se os irmãos e Deus chama a atenção de Samuel. Fala: Samuel, eu não vejo como me vê, ou me vê a aparência, mas eu vejo o coração. Eu vejo o coração. Lucas capítulo 22, versículo 32. Na parte B você vai ver Jesus dizendo assim para ele: Pedro, quando tu se converteres, cuida dos seus irmãos. Quando tu se... Como é que pode um homem que andou sobre as águas, que teve a transfiguração, um homem que disse que ele é o Cristo, Filho de Deus vivo, como é que pode um homem dizendo para onde nós iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? Como é que o porta-voz não tinha o coração convertido? Isso na minha cabeça ficou borbulhando, e eu fui buscar no original. O original diz que Pedro, quando o seu coração estiver totalmente voltado para mim, quando você entender o meu propósito, quando você entender por que eu te chamei, você continua o ministério. Às vezes podemos estar lindos, cheios de habilidades, cheios de características, jovens talentosos, adolescentes brilhantes, pais instruídos, empresários bem-sucedidos na sua área, mas se o seu coração não estiver totalmente voltado para Deus, o propósito dele não será cumprido na sua vida. Rei Amazias fazia tudo o que era agradável aos olhos do Senhor, porém sem interesse de coração. 29 anos depois ele cai e volta para a idolatria. Crônicas capítulo 25, 1 Crônica 25. 26, o seu filho assume o trono. O seu filho agora está do trono, está ganhando várias batalhas, fabricantes de ferramentas, de arsenais. Agora o seu filho está reinando, a sua fama vai tão longe que toma todo o Egito, e as pessoas começam a conhecer quem era o filho de Amazias. Ele vence todas as guerras, ele é bem aplaudido pelo povo. Onde ele passava, as pessoas diziam: esse é o cara. E a Bíblia fala que enquanto o Senhor estava com ele, ele avançava até 2 Crônica 26, 1 Crônica 26, até o dia que se tornou forte. Queridos, Deus não está interessado na sua performance. Ele não precisa da performance de um louvor
Porque os anjos cantam para ele com excelência todos os dias. Ele não precisa de um orador muito bonito, porque a oração de justos chegam diante dele, ele recebe como aroma suave. Ele não precisa que você chame ele de excelentíssimo, porque existe alguém mais íntimo chamando ele de você, papai querido. Ah, papai, que o adore em espírito e verdade. Ele está preocupado com o seu coração, porque onde está o teu coração, aí está o seu, ou ao contrário, né? O seu tesouro está o seu coração. Pedro tinha um olhar de todas as pessoas. Cantava bem, pregava bem, administrava bem, investia bem, criava coisas maravilhosas. Era o capitão, líder esperado daquela empresa, o esperado daquela universidade, o professor mais habilitado. Mas quando o coração não era totalmente entregue, a ponto de uns versículos depois ele negar o seu Senhor. Eu queria fechar com mais um homem da Bíblia. Chama-se João. O nome dele, no Evangelho, você não o vê citando. Quando ele fala a respeito de si mesmo, ele diz o discípulo amado, porque ele sabia que ele era amado por Deus. João também era pescador. No mesmo texto que eu li de Marcos, narrando a história de Pedro, no capítulo 1, versículo 16 ao 19 agora, você vai ver quando Jesus passa e chama ele e seu irmão. Eram os filhos de Zebedeu. E agora, Jesus chama eles para caminhar, trabalha na vida deles. João é aquele que reclina a sua cabeça no peito de Jesus na hora da ceia. João é o discípulo mais íntimo. João é aquele que está aos pés da cruz com Maria, onde Jesus fala: filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Mulher, eis aí o teu filho. É esse João que está próximo. É o discípulo amado. João caminhou tão perto de Jesus, que se aproximou, que se tornou semelhante a ele. Queridos, João é aquele o qual Jesus mostra o céu para ele em Apocalipse. A intimidade de João com Jesus era tão grande, que Jesus mostrou o céu para ele, quando ele estava preso na ilha de Patmos. E a história é registrada. São para os íntimos que o céu é revelado. São para aqueles que se aproximam que o céu é revelado. Aqueles que vivem na superficialidade, vai viver na mesmice todos os dias, na mediocridade sempre. Ele foi além. Mas antes do céu ser mostrado para esse homem, foi necessário que o mundo fosse arrancado dentro dele. Nós queremos nos dias de hoje céu, e que venha o céu, que o teu reino vem, mas o mundo está impregnado dentro da gente. Estamos presos no Egito. Lembre-se daquilo que Deus falou ao povo do Egito: quando você sair do Egito, que não fique uma unha sequer, para que você não volte lá para buscar. Egito no sinônimo de pecado, Egito sinônimo de idolatria, de mentira, de engano, de escravidão, de sujeira, de morte, de infidelidade, de pecado. E Deus está dizendo que é necessário sair desse Egito para viver o que Ele quer para nós, para viver Canaã. Foi pregado hoje pela manhã pelo pastor. Antes de Deus revelar o céu para João, Deus precisou arrancar o mundo dentro dele. Deus precisou dizer assim: eu preciso tirar a idolatria de dentro de você, tirar a mentira dentro de você, tirar o engano dentro de você, tirar o medo de dentro de você, tirar a infidelidade dentro de você. Eu preciso substituir por coragem, substituir por verdade, eu preciso substituir por fidelidade, eu preciso substituir por santidade. Porque depois disso, João, eu posso mostrar o céu para você. Sabe por que muitos de nós não temos desejo de ir para o céu? Você gosta tanto dessa terra? Porque nós somos os mais miseráveis desse mundo.
Porque se você espera somente nas coisas dessa terra, nós somos os mais miseráveis desse mundo. Porque alguns de nós não gostamos mais de ouvir palavras de vinda de Jesus, nem sabe se crê mais. Não gosta de ouvir falar de arrependimento, porque a vida está tão perfeita que você acha que ela está maravilhosa. Não gostamos de ouvir mais sobre santidade, é um assunto passado. Mas sem santificação, ninguém verá o Senhor. Mateus, um estrategista. Pedro tinha o olhar de todos, mas o seu coração estava em débito com Deus. João, tão íntimo, que deixou Deus trabalhar no seu coração no secreto, arrancar de dentro dele o eu, arrancar dentro dele as suas vontades, arrancar dentro dele a sua carnalidade, para que ele se tornasse um homem maduro espiritual, para contemplar as coisas do céu. Queridos, os homens espirituais discernem as coisas espirituais, o homem natural jamais discernirá as coisas espirituais. Está na Bíblia. Andamos como qualquer pessoa no mundo anda, reclamando e murmurando da mesma forma. Achamos que a nossa teoria, a nossa teologia são mais importantes do que a revelação na palavra de Deus. Lembrando que ninguém explica a Deus. Do crente ao ateu, ninguém explica a Deus. Os que tentaram explicar estão no hospício sendo curados, tratados, ou se apostataram da fé. Porque o justo vive pela fé. Coloque-se de pé, por favor.